Hotep! Saudações, saudações! Aqui quem fala é a sua terapeuta e oraculista Cici. E hoje eu estou aqui para trazer uma leitura especial aí nesse equinócio de primavera. Yes! Finalmente a maravilhosa primavera! Gente, eu não sei como que foi o inverno de vocês, mas por aqui o inverno foi babado, foi babado. É isso, né? Todas as estações são importantes. A gente vai aí, né, aprendendo com a ciclicidade da natureza, com a ciclicidade da vida, mas o inverno por aqui foi babado. Mas chegamos na maravilhosa primavera. Compartilha comigo como que você está, como que você chega aqui, como que você está se sentindo, se você também é essa pessoa que ama a primavera, ou se você prefere outra estação do ano, compartilha comigo que eu quero saber. De início também já quero dizer que se você está gostando dos vídeos da Ori Oráculo, curta os vídeos, comente, compartilhe com outras pessoas, porque assim você me ajuda no engajamento e me deixa saber também que tá valendo a pena, né, essa troca aqui, esse compartilhamento. Compartilha com outras pessoas. É isso, curtir não custa nada. Se inscreva no canal e vamos trocar essa ideia comigo, tá? Então é isso. Pós-eclipse, equinócio de primavera, e eu decidi trazer aqui uma leitura aí especial para esse início de primavera. Como que vai funcionar dessa vez? Dessa vez eu tô aqui com 2 cristais, eu tô com um quartzo rosa e estou com um cristal branco. E aí, você vai escolher qual desses cristais você quer. Se você quer o quartzo rosa ou se você quer o cristal branco. Respira. Inspira e expira. Se conecte com a sua energia, se conecte com a sua intuição e escolha um desses cristais, tá bom? E aí, a partir da escolha desses cristais, eu vou aqui trazer a leitura para vocês, tá bom? Lembrando que essa é uma leitura coletiva. Para leituras individuais, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, uma leitura coletiva é aquele esquema, você pega para você o que serve, o que você não serve você libera. Desapega, solta pro universo, tá bom? Você vai ficar apenas com aquilo que você sentir ressoar, com aquilo que você sentir aí que a sua intuição tá falando, ó, isso aqui é pra você, aquele negócio lá, eu já tinha te falado. Tá bom? Bom, eu vou começar aqui com o tarô de Nefertari, tá? Eu dividi ele em 2 blocos, um para representar, né? Um bloco para representar o cristal rosa e outro bloco para representar o cristal branco. E eu vou ler o tarô de Nefertari e também vou abrir uma carta com o oráculo do Despertar das Deusas Africanas. Então, eu vou começar aqui com você que escolheu o cristal rosa. Esse cristal maravilhoso do amor. E eu vou trazer aqui 3 cartas, tá? 3 cartas. A primeira carta, ela vai representar o que você precisa soltar. Que é isso, né? O inverno, ele faz essa simbologia do desapego, da gente cortar, da gente desapegar, da gente deixar morrer aquilo que precisa morrer, né? Mas cada pessoa também tem os seus processos internos, né? E talvez você não tenha conseguido deixar aí no inverno, né? Ir tudo aquilo que você precisava deixar ir, ou talvez você não percebeu, né? Então é isso, a primeira carta vai trazer esse foco aí do que você precisa deixar ir, do que você precisa se despedir.
A segunda carta vai falar sobre qual foco que você precisa ter na primavera. E a última carta vai ser um conselho do tarot de Nefertari, tá bom? E aí o oráculo das deusas africanas vai ser um bônus. Então vamos lá, começar com a primeira carta, o que você precisa deixar ir. Agora, qual foco que você precisa ter nessa primavera? E um conselho do tarot de Nefertari para você. Um conselho do tarot de Nefertari. Bom, então vamos lá. A primeira carta nós temos aqui um valete de ouros. A gente tem aqui um valete de ouros. E esse valete de ouros saindo aqui na posição do que você precisa deixar ir, eu sinto que tá falando sobre um perfeccionismo, um receio, um medo de não ser bom o suficiente, de, às vezes, é isso, você precisa materializar algo, você precisa colocar em prática algo, mas você ainda fica achando que você não é bom o suficiente, que você não é bom o suficiente, que você ainda precisa aprender mais, que você não vai dar conta, que você, sabe, essas inseguranças. E o valete, ele fala, o valete de ouros, ele fala que você aprende fazendo, né? Então, por mais que você ainda não se sinta madura, o suficiente para iniciar algo, é importante que você dê o primeiro passo, é importante que você comece a materializar, é importante que você comece a fazer, porque é isso, a experiência vem com a prática, né? É andando que a gente vai caminhando, né? Então, é importante que você deixe de lado essa insegurança de achar que não sabe o suficiente, tá? É importante que você confie mais no processo e que você confie também que, embora você esteja, assim, aprendendo ainda determinada coisa, não significa que você já não possa colocar em prática isso, tá bom? E aí, o foco que você precisa ter nessa primavera, a gente tem aqui a sacerdotisa maravilhosa. Ela, a rainha Kinga, a Kinga, sacerdotisa, pede para você confiar naquilo que você não consegue enxergar a olho nu, né? A sacerdotisa também fala da importância de você confiar na sua intuição. A sacerdotisa fala sobre paciência, né? Então ali a gente teve primeiro o valete de ouros, que pode representar uma certa insegurança que às vezes vem até de uma ansiedade, né? De, se uma coisa não sair exatamente da forma como eu quero, da forma como eu imagino, então não vai tá bom, né? Deixa eu só perguntar aqui que parece que tá caindo. Não vai tá bom se não sair do jeito que eu imagino, do jeito que eu acredito que deve ser. E a sacerdotisa, ela vem aqui pra dizer pra você confiar na sua intuição, pra você confiar também nisso, né? Se vocês verem aqui, ela tá manipulando, né, elementos aqui também. Então, a sacerdotisa, ela fala também desse lugar de você trabalhar com a ritualística,
E aí quando a gente fala ritualística, não é apenas você fazer uma magia, não é apenas você acender uma vela. Sim, isso também é. Mas quando você estabelece, por exemplo, uma rotina que você entende que vai te trazer benefícios, não uma rotina mecânica, né? Uma rotina automática, uma rotina mecânica. Mas uma rotina, né, que é isso, você tá conectado com a sua espiritualidade, com a sua energia, com a sua intuição. E aí você vai fazendo as coisas a partir desses insights, né? Que chega quando a gente está conectado espiritualmente. Quando a gente está conectado espiritualmente, a gente tende a ter mais insights e entende como que a gente precisa organizar o nosso dia a dia, como a gente precisa estabelecer mesmo uma rotina que esteja alinhada com quem você é, com as suas demandas, com a sua energia, com o seu ritmo, né? É isso, não é sobre pegar uma rotina pronta de uma pessoa, por exemplo, que não tem nada a ver com a sua realidade, né? Então eu sinto que essa sacerdotisa tá falando um pouco disso, sobre você se conectar aí com o seu ritmo, com a sua espiritualidade, trazer sim uma ritualística na sua rotina, né? Então, claro, é isso, se você sente que quando você acende a vela, você se sente mais conectada com a sua espiritualidade, então acenda a vela todos os dias. Se você sente que você, quando acende uma vela, se sente mais inspirado a estudar, e assim, né, se você sente que você consegue organizar melhor sua rotina quando você medita, passa a incluir a meditação na sua rotina, no seu dia a dia. Então eu sinto muito isso aqui, tá? A sacerdotisa saindo aqui, ela fala muito, né? A sacerdotisa, ela fala muito sobre daquilo que a gente não consegue ver, ela fala muito, né, do entre mundos, né? Sobre a gente conseguir enxergar o não óbvio. E é uma carta que fala também sobre se ter uma cautela com a ação. Não é que você vai deixar de fazer, não é que você vai deixar de estar, mas é sobre você entender quando fazer e como fazer. Mas que precisa ser feito, né? Mas é isso, num outro ritmo, dando atenção àquilo que chega espiritualmente, intuitivamente, né? E conectado a seu ritmo. E aqui como conselho do tarô de Nefertari, a gente tem um 8 de copas. E esse 8 de copas está falando para você se abrir, principalmente aí emocionalmente, né? Se abrir, deixar para trás aí emoções negativas, né? Então rancor, mágoa, né? Não deixa isso paralisar aquilo que você precisa colocar em prática, né? Porque é isso, quando a gente não cuida das nossas emoções, quando a gente não cuida das nossas águas internas, isso pode acabar afetando aquilo que a gente quer materializar. Isso pode acabar afetando também a gente conseguir canalizar e perceber, né, o campo da espiritualidade. Então é importante que você se cuide emocionalmente, é importante que você se abra para enxergar, para perceber e para sentir aquilo de positivo que tem chegado na sua vida, aquilo de bonito que tem chegado na sua vida. Um exemplo é a primavera. Não sei você, mas para mim a primavera é um ótimo motivo de comemoração. Eu estou felicíssima com a primavera. Já fui hoje logo cedo meditar na Lagoa do Abaeté, entendeu? Essa foi a minha ritualística de hoje, cedo. Saí de lá super energizada, saí muito bem. Então, pra mim é isso, a chegada da primavera
é um motivo de eu ficar muito feliz. E é importante que a gente encontre aquilo que brilha aos nossos olhos, aquilo que nos faz feliz, para além daquilo que nos machucou, para além das dores, das feridas, do sofrimento. Eu sinto de dizer aqui também para você tomar um pouco de cuidado com as influências externas. Né? De às vezes você ficar mal, você ficar fechado nesse lugar, às vezes de rancor, nesse lugar, às vezes de mágoa também, porque você está descontente com alguma estrutura externa. Senti, veio essa intuição aqui, então tô falando, tá? Toma cuidado. Eu não tô falando para você não ser uma pessoa consciente, né, das estruturas, do sofrimento alheio, do sofrimento de outras pessoas. É importante a gente ser empático, empática, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Quando a gente é sensível demais, é empática demais a causas alheias e a gente não se cuida energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, a tendência é acumular também, né, essas dores, né, que muitas das vezes vêm do coletivo. Então toma cuidado aí também com essa questão, se cuida emocionalmente, se cuida espiritualmente, energeticamente. A meditação é uma ótima ferramenta para isso, né? Mas é isso, um banho de ervas, né? E identificando aí, né, o que precisa ser reprogramado mesmo, né? Nesse campo emocional. Mas é importante que você não se feche, não fique vibrando num lugar de negatividade, tá? Coloca essas águas aí para movimentar. Agora vamos ver aqui com o oráculo das deusas africanas, qual a mensagem que sai para vocês que escolheram o quartzo rosa. E a gente tem aqui a Bonimba, com a frase, com a palavra, né? Colheita. A Bonimba. Uma carta linda, pena que não dá pra ver detalhadamente. Número 43. A Bonimba, deusa da colheita, de Guiné. Abo é uma deusa da fertilidade baga e Nimba é a sua máscara viva de cura espiritual. Juntas, elas personificam o feminino sagrado e a abundância. Agradeça. Você está sendo abençoada. É hora da colheita. Preste atenção. Uma época de grande colheita é uma época de grandes epifanias. Você está prosperando. A colheita acontece quando você colhe as bênçãos que plantou. A colheita não é apenas a realização dos seus sonhos, mas a criação deles. Seus pensamentos, sua imaginação, as bênçãos por estar aqui mais um dia nessa terra, tudo isso é colheita. Quais sementes da generosidade, do amor, do apoio e da boa vontade você pode plantar na sua comunidade para criar uma colheita abundante para todos? A declaração dessa deusa é: estamos sempre prosperando. Olha aí. Eu tava falando justamente aqui, né, sobre a importância de vocês que escolheram o quartzo rosa, né? Aqui saiu 8 de copas, eu tava sentindo de falar isso, né? A importância de você conseguir enxergar, né, situações belas para além daquilo que às vezes deixa você para baixo, né? Traz uma energia negativa. Então é isso, eu coloquei aqui, né, a primavera como algo a ser comemorado e a gente teve aqui essa mensagem maravilhosa de Abonimba, né? Falando aí sobre exatamente isso, né? Sobre a importância da gente entender que as colheitas, elas podem se manifestar de muitas formas, não apenas de uma única forma que a gente idealizou ali, né?
Bom, maravilhosa essa mensagem, desejo que tenha feito sentido pra vocês. Me deixe saber, comente aqui, já curte o vídeo, tá? E vamos lá pra você que escolheu o cristal branco. A primeira carta, o que você precisa deixar para trás? O que você precisa deixar para trás? Qual é o foco que você precisa ter nessa primavera? E um conselho do tarot de Nefertari. E a gente tem aqui, na posição do que você precisa deixar para trás, um 9 de copas. E um 9 de copas, saindo aqui nessa posição do que você precisa deixar para trás, está conectado a alguma questão emocional, né? Alguma relação. Aí pode ser afetiva amorosa, pode ser amizade, alguma relação aí, né, que mexe muito, né, com você, com o seu campo emocional. Mas essa relação é como se ela estivesse passando por uma fase de transformação, de finalização de ciclo. Não necessariamente que ela vai terminar, mas ela precisa se transformar. O número 9, ele representa a expansão. Inclusive, tem até a leitura aqui, né, do portal 999. Se fizer sentido para você também sentir aí a reverberação desse número, é uma leitura atemporal, o primeiro vídeo aqui do canal. Se fizer sentido também, talvez lá tenha uma mensagem que complemente essa mensagem aqui. Mas é isso, o número 9 tem essa simbologia da expansão, é um número que representa a finalização para um novo ciclo. E o 9 de copas é uma carta positiva, Então, por isso que eu sinto aqui que tá falando sobre uma transformação, né? Aí do campo do seu emocional, alguma relação que vai passar por esse processo de expansão, de transformação, né? E é necessário que você entenda isso, não entre em crise. É algo que de fato precisa acontecer, tá chamando para isso. E aí é interessante porque a gente tem aqui como o foco para essa primavera a temperança, representada por Maat, que é uma carta que fala justamente também, né, sobre equilíbrio, sobre justiça, sobre verdade, sobre alinhamento cósmico. Essa carta Temperança, representada por Maat, é uma carta que fala muito sobre uma conexão cósmica mesmo, né? Então, uma verdade cósmica, uma justiça cósmica. Então, é algo que está para além de você, para além de você achar que deve ser de determinada forma ou não deve ser de determinada forma. Existe uma força aí mesmo, cósmica, atuando sobre esse processo, sobre essa relação. Eu sinto muito forte que é uma relação mesmo, tá? E aí a gente tem aqui um 6 de ouros como conselho. E esse 6 de ouros, ele tá falando sobre troca, né? Então é isso, se a gente teve aqui a temperança
falando sobre equilíbrio, justiça, verdade. A gente tem o 6 de ouros falando sobre a importância da troca. E uma troca que fala do campo material, né? Às vezes, a gente acha que a única coisa que importa em uma relação é o sentimento, né? Então é isso, vou colocar como exemplo. Eu amo fulana de tal, eu amo fulano de tal, e isso é suficiente, só que não. O que você está fazendo para demonstrar que você ama essa pessoa? O que você está fazendo para demonstrar que você ama essa pessoa? O sentimento, a emoção é muito importante, mas é algo que está muito em você, permeia você, né? E às vezes a gente precisa trazer para a matéria aquilo que a gente sente, aquilo que a gente aquilo que está no campo do invisível, né? Porque nem sempre o outro vai sentir o que você sente. Na verdade, nunca, né? O outro vai sentir o que você sente. O outro não é você, né? Então você precisa manifestar, você precisa mostrar no campo material. Eu sinto muito estar falando de um relacionamento aqui, tá? Então você precisa mostrar no campo material, né? Como que essa pessoa é querida pra você, né? E aí isso vai desde manifestações através da palavra, né? Através de presentes, através de a forma, de repente é isso, você mostrar para a pessoa que você está atenta ou atento, né, ao que ela fala, ao que ela demonstra. De você é isso, é deixar a pessoa perceber o quanto ela é importante para você. Parece algo bobo, mas muita gente tem dificuldade, né? Nos meus atendimentos, eu percebo isso. O quanto que as pessoas às vezes têm dificuldade de deixar a outra pessoa saber o quanto que ela é importante na vida dela. E aí muitas vezes isso vem de um lugar de orgulho, né? Isso vem de um lugar de não querer se deixar vulnerável, né? Mas é isso. Para uma relação dar certo, né? Para ser uma relação duradoura, né? Igual. É isso, 9 de copas é uma carta super positiva, é uma carta que fala sobre plenitude emocional, né? É uma carta que fala sobre satisfação emocional. Mas é necessário que haja uma materialização disso também, né? Que todo esse sentimento, toda essa emoção se torne algo palpável, né? Para o outro, para outra parte, né? Então é isso, eu sinto muito forte que é isso, a importância aí de haver uma troca justa, né? Porque talvez a outra parte não esteja sentindo que esteja equilibrado, né? Talvez a outra parte esteja sentindo que só ela está dando e não está recebendo. Agora, talvez você seja essa outra parte também, né? E aí é importante que você se coloque, né? Se você for essa parte que acha que a outra pessoa não está demonstrando todo o amor que ela tem por você, todo o afeto que ela tem por você, que você gostaria de que ela manifestasse isso, né, mesmo no campo material e não fosse algo só ali, no campo das emoções e do sentimento, né, que é isso, a pessoa fala, muito eu te amo, mas não demonstra isso, né, de outras formas e de formas como você gostaria,
é importante que você comunique isso, é importante que você expresse isso, né? Para que a outra parte saiba também, né? Não vamos esquecer que temos aqui Maat, a temperança, né? Que é exatamente a balança, né? Ela tem essa representação, né? De que não tem como eu cobrar do outro também algo que eu não comunico pro outro, né? O outro também não é um vidente, né? Ou talvez mesmo que ele, às vezes, até perceba, né? Mas é importante que você comunique, é importante que você expresse para que não haja ruídos, para que não haja dúvidas e para que a outra parte esteja ciente de que você quer receber e como você quer receber. Né? E isso importa, isso é importante. Não tem como a gente estar em uma relação se a gente não sente que é uma relação recíproca, né? Então é importante você expressar, caso seja você, né, essa parte que acha que está dando mais do que recebendo, que não existe uma troca justa, tá bom? Agora vamos ver aqui com o oráculo das deusas africanas, qual carta sai? Para você que escolheu o cristal branco. E nós temos aqui Saracali. Saracali, maravilhosa. Que inclusive esse oráculo chegou até mim por conta de Saracali. Ai, ai. Vamos lá ver a mensagem. Saracali, deusa da linhagem divina, Romani/Egito. A grande ancestral Saracali, que significa Sara a Negra, foi uma profetisa egípcia e a padroeira do povo Romani. A história oral diz que Saracali tinha a mais alta linhagem divina. Suas ancestrais protegem o Santo Graal. O Santo Graal é você. Seres divinos caminham ao seu lado e dentro de você. Confie. Suas ancestrais querem que você se lembre que não está sozinha. Elas torcem por você, lhe pedem para honrar as suas guias espirituais e chamar o poder do divino. Faça ou cuide do seu altar ou santuário. Desenterre suas ancestrais, diga seus nomes. Suas ancestrais de linhagem divina podem estar ligadas por sangue ou cultura ou espiritualmente ligadas. A declaração de Saracali é: eu sou minha irmã e minha irmã sou eu. Ou seja, essa carta aqui está falando para você se conectar mais com a sua ancestralidade, se conectar mais com o divino. Axé. Bom, essa foi a mensagem para você que escolheu o quartzo branco. Desejo que tenha feito sentido. Se fez sentido, me deixe saber, comente aqui no vídeo. Mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acharem que faz sentido. Comente aqui. Se inscreva no canal, tá bom? Tudo isso é muito importante no engajamento e é importante também para mim, para eu saber, né, que vocês estão gostando dos vídeos aqui da Ori Oráculo, tá bom? Mais uma vez, essa é uma leitura coletiva, o que fez sentido você aprende e o que não fez sentido você desapega, você solta. Para atendimentos individuais, meu contato está aqui na descrição, tá bom? Um cheiro e ótima primavera para nós!